E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, mas vamos falar hoje aí um pouco sobre essa greve, né? Visto que os jogadores do Cruzeiro anunciaram uma paralisação nos treinamentos devido ao fato de estarem aí descontentes não apenas pelos recorrentes atrasos de salário, mas também pela falta de uma comunicação com a diretoria e uma falta de perspectiva de pagamento. Quase todos os atletas do elenco publicaram em suas redes sociais pessoais uma carta explicando os motivos da greve, citando que tem profissionais há 6 meses sem receber salários, que constantemente eles têm precisado ajudar funcionários do clube que têm menores ordenados e que essa manifestação se faz necessária pela absoluta ausência de uma resposta efetiva quanto ao pagamento das obrigações em atraso. Posteriormente, os jogadores do elenco sub-20 do Cruzeiro também aderiram a essa paralisação dos treinamentos e surgiram notícias aí de que até o Luxemburgo, antes do jogo contra o Botafogo, teve que convencer funcionários ali que trabalham na cozinha do clube, né, para que eles ficassem ali, permanecessem, fizessem o rango da rapaziada ali e não abandonassem a concentração como pretendiam antes do jogo de terça-feira. O que tá muito claro pra mim é que ninguém acordou ontem e falou assim, ó, vamos fazer uma greve. Não foi assim, é um movimento que já vinha sendo articulado provavelmente há algumas semanas, né, e com a anuência inclusive da comissão técnica, né, o Vanderlei Luxemburgo provavelmente estava ciente disso e apoia a causa dos jogadores, porque tá todo mundo no mesmo barco, o Cruzeiro não tá pagando ninguém, e num clube de futebol os atores principais são os jogadores, é o treinador, né, então essas pessoas realmente têm que chamar a atenção pro fato e mostrar que eles estão com os atrasos, os outros funcionários também, mas o funcionário que ganha pouco, ele precisa que o jogador brigue por ele também para que todo mundo possa sair ganhando. E o que eu acho importante que todos nós cruzeirenses entendamos é que se esses jogadores fossem vagabundos ou se eles quisessem sacanear o clube, tinha formas muito mais simples deles fazerem isso, tá? A primeira seria aplicar a regra Vampeta, né? Eles fingem que pagam e a gente finge que joga, e no caso do Cruzeiro a gente pode reclamar de ruindade, de falta de talento, de um monte de coisa, mas falta de vontade não é o caso. Os jogadores têm se dedicado pra caramba e eles têm tentado fazer a parte deles, mesmo sabendo, né, que o salário tá atrasado há muitos meses e que não há aí uma previsão de quando vai ser pago. E o que eu falo pro elenco principal do Cruzeiro vale também pro time sub-20, vale pro time feminino, né? As categorias de base do Cruzeiro têm feito uma boa temporada e o time feminino também, inclusive as meninas conseguiram evitar um rebaixamento no Campeonato Brasileiro de forma espetacular, ganhando do Santos na última rodada, estão com 100% de aproveitamento agora no Campeonato Mineiro, ninguém tá deixando de se dedicar. E a outra opção que os atletas poderiam recorrer se quisessem ferrar o clube era entrar na justiça pedindo a rescisão indireta do contrato, né? Porque quando o atleta está há 3 meses sem receber o salário, ele pode entrar na justiça e pedindo o passe, e nesse caso ele não apenas fica livre para assinar com qualquer outro clube sem o Cruzeiro receber nada, como no processo judicial ele ainda pediria todo o valor do contrato como multa rescisória. Então todo o salário que ele tem que receber até o fim do vínculo dele, ele pode receber isso do Cruzeiro. Esse seria o pior dos cenários. E se eles estão fazendo essa manifestação agora, inclusive incluindo os funcionários de menor salário, é porque eles querem que a situação seja resolvida. Eles não estão dispostos a ferrar o Cruzeiro. E o timing que eles escolheram para fazer essa paralisação também foi o melhor possível para o clube. Por quê? O nosso próximo jogo é só no dia 22, na sexta-feira da semana que vem. Então existe aí um tempo hábil para que a diretoria tente resolver essa situação de alguma forma, tente capitalizar, levantar alguma grana aí, para que os jogadores voltem a treinar e possam jogar na sexta-feira sem nenhum impacto. E quando a gente vê notícia de greve em outros segmentos, né, sempre é pleiteando coisas como aumento de salário, melhores condições de trabalho e tudo mais, o que é super válido. No caso dos jogadores do Cruzeiro, eles apenas estão pedindo que a diretoria cumpra aquilo que está estabelecido nos contratos, que pague o salário, que é a obrigação primária que existe entre patrão e empregado. Enquanto isso acontece, o presidente Sérgio Santos Rodrigues está em Portugal fazendo uma palestra sobre os desafios da gestão de futebol no Brasil, num evento organizado por Felipe Ximenes, que até já foi especulado para ser diretor de futebol do Cruzeiro no ano passado e mostrou em outros clubes ser bem ruim de serviço. Aí eu fico pensando nas pessoas que pagaram o ingresso para ir nesse evento, né, que tem como um dos palestrantes aí um camarada que a única fama que ele tem é de contar mentira pra tudo e pra todos, e que tudo aquilo que ele prometeu quando se tornou presidente do Cruzeiro, ele não cumpriu nada. Eu falei isso ontem na live e repito e vou falar. Todo mundo que achava que a gente tinha acabado vai morrer de raiva. Quem falou que a gente ia demorar 5, 10 anos vai morrer de raiva. Porque nós vamos subir muito bem esse ano, a gente confia no elenco que a gente tem aqui, nós vamos subir muito bem e ano que vem a gente volta a ser competitivo, não tem dúvida nenhuma, com Série A, porque eu falo esse negócio de Série B para os outros. O Cruzeiro é um time de Série A, nós estamos de passagem na Série B.
por uma coisa muito ruim que aconteceu em administração, que a gente está vendo aí, mas esquece, passa a régua. Vamos pensar daqui para frente. Estou falando isso lá para os funcionários ontem também, até porque eu sou de uma forma muito clara e positiva. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu, não é culpa dos outros não. Eu sei aonde que eu entrei e sei que nós vamos consertar. Então vamos partir, conto com vocês para a gente fazer esse trabalho junto. Vou estar aqui presente sempre, confio demais na nossa equipe técnica. Passa a régua, vamos pensar para frente. Temos o Campeonato Mineiro ainda, temos uma classificação da Copa do Brasil para buscar e temos um brasileiro para subir. Faça o papel de vocês que eu vou fazer o meu, vocês podem me cobrar, viu? Vamos junto. É isso aí. Eu retirei esse trecho de um vídeo de maio do ano passado, tá? Em que o presidente Sérgio tinha acabado de ser eleito presidente do clube, né? E fez aí esse comunicado com os jogadores, falando que agora era com ele e tudo mais. Coisa que a gente está esperando que aconteça agora, né? Ele não prometeu, ele não disse que sabia exatamente onde estava entrando, então resolve o problema, irmão. E por mais que boa parte do elenco dessa temporada tenha mudado do que era o plantel do Cruzeiro no ano passado, se tem uma coisa que todo jogador tem em comum, moçada, é que essa galera ela não aceita mentira. Eles já estão acostumados a conviver com o cenário de salário atrasado em clube de futebol no Brasil. Eles sabem que o salário atrasa, só que eles não aceitam que você prometa e não cumpra. E o Sérgio o que mais fez até o momento foi prometer e não cumprir. E é por isso que os caras estão tão putos. E se alguém não lembra, na temporada passada, mais especificamente em janeiro desse ano, os jogadores do Cruzeiro ensaiaram fazer um movimento parecido, né? Que foi antes daquela partida contra o Oeste, na reta final da última Série B. Os jogadores do Cruzeiro falaram que não iam se concentrar para o jogo, realmente por causa dos salários atrasados, das promessas não cumpridas e da falta de diálogo da diretoria com os jogadores. Algo muito parecido com o que está sendo feito agora. E na época, a comissão técnica, que era chefiada pelo Filipão, também apoiou os atletas. E após aproximadamente 1 ano e meio, né, 18 meses que o Sérgio é presidente do Cruzeiro, acho que já está muito clara a incapacidade dele de ocupar esse cargo. Ele tinha a obsessão de ser presidente do Cruzeiro, ele conseguiu ser, né? Agora ele já está mostrando que a coisa só piora, ele não sabe o que vai fazer, ele não tem credibilidade com ninguém, com elenco, com torcida, com jogador. Ninguém acredita na palavra do cara e o negócio só vai piorando, né? Porque no início era o papo de uma gestão apaixonadamente profissional, depois ele chegou a falar que se o pessoal tá com salário atrasado deveria trabalhar por amor. Quer dizer, a coisa tá só piorando e ele parece que vai realmente se manter no cargo de presidente apenas por ego, por um apego, porque a capacidade de tirar o Cruzeiro dessa situação tá muito nítido que ele não tem. E essa notícia é um baque porque ela vem logo após um momento que a gente voltou a ter até alguma esperança de acesso, né? É claro que o empate contra o Botafogo já foi ali um balde de água fria, mas ainda assim o Cruzeiro voltou a jogar um futebol melhor, o time mostrando que dá sinais aí de algum acerto e de um planejamento melhor para a próxima temporada. Aí já vem essa situação. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, ele já falou, ele quer continuar no Cruzeiro, mas se não pagar o salário do pessoal fica difícil. Mas voltando a essa questão da greve, como que ela poderia ser resolvida? O Cruzeiro não tem previsão de entrar nenhum dinheiro importante nos próximos meses, né? Só entra um tiquinho a cada partida em casa, né? Alguma grana de bilheteria, que dependendo do público, inclusive, pode até dar prejuízo, mas não tem a previsão de entrar dinheiro. O Cruzeiro precisaria, mais uma vez, de uma ajuda externa. Quem normalmente faz isso é o Pedro Lourenço. Será que o Pedro Lourenço vai poder e vai querer socorrer o Cruzeiro mais uma vez? Ah, Emerson, mas o que o Sérgio poderia ter feito, já que ele pegou o Cruzeiro numa situação financeira muito ruim, destruído pelas diretorias anteriores? Bom, aí eu vou resgatar aquele papo que ele mesmo falou, né, que ele sabia muito bem onde estava entrando e que agora era com ele, mas o que ele deveria ter feito desde que assumiu o Cruzeiro e repetiu, né, o mesmo erro de 2020 em 2021? Nenhum clube, nenhuma empresa, nenhuma pessoa física pode gastar mais dinheiro do que vai arrecadar. O que o Cruzeiro fez na temporada 2020? Contratou mais de 20 jogadores. O que o Cruzeiro fez na temporada 2021? Contratou mais de 20 jogadores. Vocês lembram quando teve aquele papo ali de que ia rolar o transfer ban, né? Foi no meio do ano, já estava o Pastana, inclusive, e o Mozart como técnico. O que o Cruzeiro fez quando veio a notícia de que ele ia tomar o transfer ban? Ele contratou mais 7 jogadores, sendo que todo o elenco naquele momento já estava, se eu não me engano, há 2 ou 3 meses com salários atrasados. Então o Cruzeiro em nenhum momento fez de fato um planejamento financeiro ou se adequou à realidade de um time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada o nosso elenco era disparadamente o plantel mais caro
caro. Nesse ano eu acho que é o mais caro também, mas está rivalizando ali com o Vasco, que também está gastando muito dinheiro, e nem por isso a gente vê esse gasto sendo refletido em qualidade em campo. Tanto que os 4 times que estão aí dentro do G4 que vão de fato subir para a próxima divisão são times que gastam menos que o Cruzeiro, e nesse caso especificamente, a menos que o Vasco reaja, né, o Vasco também vai seguir na Série B. E eu sei que eu sou muito chato com relação à utilização de jogadores da base, mas eu vou continuar sendo, moçada, porque eu acho que é a única forma que o Cruzeiro tem para ter um time competitivo sem agravar ainda mais a situação financeira do clube. A gente tem que usar os jovens jogadores, porque eles têm salários menores e eles têm a possibilidade de, tendo algum destaque técnico, a gente vender e ajudar a tapar esses buracos financeiros, né? Olha pro elenco do Cruzeiro hoje, a gente tem aí quase 40 jogadores. Olha bem para esse plantel, se não tem uns 10 ou 15 jogadores aí que não precisavam estar no clube, que tem salário alto e que, se eles não estivessem no Cruzeiro, se não tivessem sido contratados, a gente estaria tendo um desempenho igual ou talvez até melhor, gastando muito menos, e estaria todo mundo com salário em dia, especialmente os funcionários que ganham pouco, né? Que esses aí a diretoria do Cruzeiro não paga de safadeza, porque há poucos meses atrás veio a notícia, o Pedro Lourenço adiantou mais de 8 milhões de reais, né? Que é já a venda do patrocínio de 2023. E por que o Cruzeiro não pegou essa grana e botou em dia o salário de quem ganha pouco, gente? Pelo menos essas pessoas, elas não podem ter o salário atrasado, porque elas precisam sobreviver. O jogador de futebol consegue se virar um pouco mais porque tem um salário muito alto. E esse é um outro problema dessa diretoria, né? Ela não sabe elencar quais são as prioridades de fato. E uma outra questão que também é um pouco assustadora é que o próprio Sérgio admitiu numa live, a questão de uns 2 ou 3 meses atrás, que ele não sabe quanto o Cruzeiro deve para os funcionários, porque como o clube quase todo mês, quando paga um pedacinho do salário, paga um percentual, ele não sabe exatamente quanto que o clube deve, mas assim, é muita grana, provavelmente para lá de 10 milhões apenas que o Cruzeiro deve para os funcionários. E eu diria que até demorou para que os jogadores se rebelassem, porque o histórico de sacanagens dessa diretoria para com os funcionários é muito grande e recorrente, né? Lembrando que atletas do Cruzeiro que são remanescentes de 2020, de 2019, eles também têm atrasos salariais dessas temporadas anteriores. No ano passado, por exemplo, tem coisa de 13º e tudo mais. O Cruzeiro tá devendo todo mundo, e assim, não paga e não tá nem aí. Tem boatos aí de que essa paralisação deve durar até o início da próxima semana, caso a diretoria do Cruzeiro não consiga resolver o problema antes, tá? Não me parece nesse momento que os jogadores do Cruzeiro estejam, por exemplo, dispostos a não entrar em campo na partida da sexta-feira que vem se eles não receberem os salários. Eu espero que a gente não precise tirar a prova, que o Cruzeiro ache uma solução, consiga pagar o pessoal alguma coisa, pagar os funcionários, para que todo mundo volte a trabalhar num ritmo minimamente aceitável, e tomara que isso não impacte a reação que o time conseguiu dentro de campo, né? Porque por mais que o G4 esteja muito distante, muito inacessível, esse não é o único objetivo que a gente tem na reta final. O Cruzeiro precisa somar mais alguns pontos para não ser rebaixado, e acho que para tentar dar alguma demonstração de força e recuperar um pouco da esperança na torcida, seria muito importante que o Cruzeiro pelo menos terminasse na metade de cima da tabela, porque é uma coisa que o Cruzeiro não fez no ano passado, até agora não conseguiu nessa temporada também, e seria importante, mesmo que a gente não suba, que o Cruzeiro mostre que ele tá voltando a ser um time importante que vai brigar por alguma coisa. A questão do clube empresa até agora não caminhou, e é a alternativa mais factível que o Cruzeiro tem para resolver esse problema de salários atrasados a médio e longo prazo, né? Para que a gente não volte a conviver com isso no futuro. Mas até lá, o Cruzeiro tem que resolver essa questão que já está instaurada, né? A crise que já existe e vem aí de muito tempo. E para resolver isso é necessária a entrada de um bom dinheiro, coisa que eu sinceramente não vejo o presidente do Cruzeiro sendo capaz de captar, justamente porque ele já perdeu a credibilidade com todo e qualquer setor possível, né, que poderia socorrê-lo nesse momento. Acho que uma renúncia do Sérgio seria a coisa mais digna que ele poderia fazer, sabe? Realmente admitir a incapacidade, isso não é vergonha nenhuma, entendeu? Ninguém é capaz de fazer tudo, e ser presidente de clube claramente é uma coisa que o Sérgio não sabe. E acho que nós, torcedores do Cruzeiro, estamos experimentando, né, que perder jogos de futebol ou ser rebaixado não é a pior coisa que pode acontecer com o clube, né? Esse desgaste que a gente tem do noticiário, de tomar porrada todo dia, é uma coisa muito mais nociva, e acho que pior ainda é o momento que a gente perder a esperança. E eu, particularmente, não consigo ter nenhuma esperança de recuperação enquanto o Sérgio for o presidente do clube. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Agora são exatamente 12h05 dessa quinta-feira, dia 14/10, e até agora a diretoria do Cruzeiro sequer fez qualquer pronunciamento sobre essa paralisação dos jogadores. Enfim,
Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!